Olá, seja bem-vindo a mais um SantiCast Enem, o podcast do Colégio Santana que coloca você de cara com o Enem 2025. E hoje nós encerramos essa série tão especial, desde a semana passada para cá. Nós estamos trazendo para você muita informação através desse bate-papo interativo, tranquilo. A proposta realmente é essa, de trazer uma revisão mais light, né? Uma revisão que não cause tanto cansaço mental, até porque nas noites, né, a partir das 19 horas, você pode ouvir, né, e também participar, visualizar através do nosso canal no YouTube essas edições. Já tivemos aqui todas as componentes curriculares do primeiro dia e estamos nessa semana com as componentes curriculares do segundo dia. Já estivemos aqui com a química, com a matemática, com a biologia e hoje, de forma muito especial, encerrando não só essa semana de preparação para o segundo dia, mas encerrando essa série do SantiCast Enem, nós estamos com a nossa equipe de física. Estão comigo aqui o professor Charles e o professor Giovanni, que durante os próximos minutos estarão conversando conosco, trazendo aí muitas dicas, muitas informações e uma revisão tranquila com relação à componente curricular de física. Nós sabemos que essa componente traz aí uma carga um pouco diferenciada com relação à dificuldade. Os meninos, né, apresentam e partilham muito conosco a dificuldade das questões, mas nós estamos aqui para ajudar. Então não vá dormir sem antes ouvir aqui a nossa equipe de física, hoje representada pelo professor Charles e pelo professor Giovanni. Então um abraço a você, aluno do Colégio Santana, e a você também, aluno especial que nos acompanha. Boa noite, professor Charles, seja bem-vindo ao SantiCast Enem. Boa noite, professor. Esperamos aí que essa conversa seja muito interessante, não é isso? E leve, né? E leve, é verdade. Sr. Giovanni, boa noite. Boa noite, professor Auricélio. Muito honroso estar aqui com duas autoridades, né? Lembrar que o professor Auricélio também faz parte da equipe de física e mandar um abraço para o professor Luiz Ricardo, também que deve estar nos assistindo. Perfeito. Um abraço para o professor Ricardo. O professor Ricardo também colabora conosco no ensino médio. E hoje eu vou fazer uma participação como professor pela primeira vez, depois de 7 episódios, entrevistando os colegas. Hoje eu vou aqui me deliciar um pouco aqui com a física, né? Eu vou fazer aqui uma dualidade, né? Entre a apresentação do SantiCast e também os comentários. Mas eu vou deixar claro a cargo dos meus colegas que estão aqui já com as questões devidamente prontas. E nós queremos abrir nós estamos fazendo isso nos episódios, né? Trazendo material que o nosso parceiro educacional SAS Educação, que todos vocês conhecem, dispensa comentário, hoje está entre, se não o melhor parceiro educacional em termos de tecnologia, soluções educacionais, material didático do país. Então o SAS, ele traz nós vamos abrir aí as nossas lâminas, né, com um raio-x Enem, que é um estudo analítico, né, muito bem pautado na TRI, baseado nas questões, nos itens que mais caem no Enem, caíram, na verdade, de 2019 até 2024. E essa tabela de física, ela é bem peculiar. Ela traz aí calorimetria disparado, né, nesses últimos 5 anos, com 7,71% da incidência na prova do Enem. Em seguida, que não é novidade, né? Circuitos elétricos, que a gente sabe que tem aí uma densidade teórica muito grande com relação às questões do Enem, 6,85%. Depois cai um pouquinho para a termodinâmica e a gente destaca aí força e movimento. Digamos que esses 4 assuntos, eles despontam aí no raio-x do Enem como aqueles assuntos que o Enem tem exigido com mais frequência. Algum comentário especial, mestres, aí sobre esses assuntos? Está fora do padrão? Uma coisa eu tenho certeza, nosso aluno, com certeza, durante o ano, né, reviu, fez muitos exercícios com relação a esses assuntos, não é isso? Com certeza. Professor, destaque em relação à calorimetria e circuitos elétricos, né? Em relação ao chuveiro elétrico, né? A potência elétrica aí. E esse consumo, eu acho que se você pegar aí calorimetria, circuitos e consumo de energia elétrica, juntando, né? Porque eles fazem um líquido, até porque tá no cotidiano da gente em relação ao consumo de energia. Sim. Né? Resistores, né? E eu vejo esse calorimetria assim um destaque. Eu jurava assim, faz um pouquinho de tempo, circuitos elétricos. Sim. Durante muito tempo a eletricidade, né? Muito tempo, né? É verdade. E você pode perceber também que dos assuntos aí que encabeçam essa lista, né, calorimetria, circuitos, termodinâmica,
tudo favorece ao fato de que o Enem é de fato uma prova contextualizada. Perfeito. São fenômenos que se pode analisar no dia a dia, se pode visualizar, e a prova traz aí para o estudante essa oportunidade de descrever esses fenômenos analiticamente à luz da física. Tá trazendo os problemas para o cotidiano do aluno, que essa é a proposta realmente do Enem. Chama a atenção a questão da ondulatória também, né, porque de forma direta ou não tão direta, né, nós temos aí reflexão e refração, que pode ser considerado alguns fenômenos ondulatórios, né? As próprias propriedades físicas do som, eu estudo um pouco da acústica, né? Apesar de estar ali com um percentual muito pequeno, mas me chamou muita atenção, conforme a gente conversava em off, né, antes de iniciar esse episódio, o movimento uniforme, que durante muito tempo disparava, né? Pelo menos assim como aquela parte mecânica, né? E aí a gente tem, na verdade, a calorimetria, penso eu, passando ali por dilatação também, né? Os estudos, os fenômenos térmicos que existem. Transferência de calor. Transferência de calor, que são questões também muito de carga teórica, né? E assim, destacar também em relação à calorimetria, lei de Fourier. Sim, sim. Não só em relação à proporcionalidade, inversamente, diretamente proporcional em relação às grandezas. Perfeito. Em relação ao fluxo. Bem lembrado, Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre algo, trazer agora exemplos, né, no nosso Santicast. Vamos para a primeira questão. O professor Charles trouxe para nós e vai partilhar essa primeira questão, que é uma questão aí relacionada, interessante, né? Calorimetria, não deixa de ser um fenômeno térmico, né? Sim. Na verdade, termometria, mas está na parte da termofísica, né? Então, professor, pois não aí, o que é que essa questão traz para a gente? Primeiramente, assim, quando a gente o aluno, na verdade, quando se depara com um gráfico, né, ele já tem aquele, né, é um gráfico, questão da interpretação, né? E aqui não é diferente. Nos livros didáticos, né, que a gente trabalha em sala de aula, tem esse gráfico, não é diferente, né? Que é a dilatação anômala da água. Sim. Né? E assim, quando a gente fala do fenômeno a dilatação anômala da água, aí a gente tem que levar em consideração que a água se comporta de maneira diferente. Isso. Anômala é anormal, diferente, né? Porque em relação à dilatação, os corpos, né, recebendo calor, eles vão se aumentar de volume, né? Já a água não. A água, ela vai diminuir o volume. Até determinada temperatura. Até determinada temperatura. Como tem esse gráfico aí, ele tem que analisar o gráfico e o comando, né? Sim. Eu vou ler até o comando aqui, ó. O fenômeno de dilatação anômala da água permite os lagos congelados durante o inverno sejam capazes de manter a vida aquática, né? No interior da função da seguinte propriedade. O que seria impossível manter uma vida aquática num lago congelado. Congelado, né? Aí, o que o aluno tem que analisar? É o gráfico, né? Se você observar, a gente pode observar ali no volume inicial, e os corpos, em vez de dilatar, a água ela se contrai, ela diminui o volume. E a gente tem que relacionar o quê? Com o outro gráfico, que é a densidade, né? Então, ali de 0 a 4 graus Celsius, a água, em vez de dilatar, vai se contrair, né? Então, a densidade, ele vai relacionar com a densidade. Então, ali, ó, no primeiro gráfico, né, está relacionado ao volume, e o volume com a densidade são inversamente proporcionais, né? Aí faz com que a água, né, vai ficar aquela películazinha de água e vai permitir a vida aquática, né? E a gente, quando o aluno perceber nas alternativas, ele vai pensar na densidade e logo, né, na hora de marcar uma alternativa, ele vai marcar logo densidade. Né? É isso. Tem ali a máxima densidade do ponto de congelamento. Mas tem que entender que o volume e a densidade são inversamente proporcionais. E tem uma palavrazinha ali que o aluno, é uma pegadinha essa questão que eu vi aí. Os distratores. É um distrator. Ali na alternativa V, tem ali, ó, B, né? Maior flutuabilidade do estado sólido. Então o sólido, ele vai ficar naquela películazinha que vai permitir a vida aquática, né? Não vai congelar completamente. É como se fosse um isolante, né? Um isolante térmico. É igual o iglu. Né? Isso. Ele é um isolante térmico, né? Ele aquece. O pessoal pensa, poderia ser uma casa de madeira, como é que é de gelo no gelo, no né? Gelo, né? Mas ele é um isolante térmico, né? E nesse gráfico, ele tem que associar isso. Sim. Volume, né? E densidade.
Sim. São grandezas inversamente proporcionais aí em relação, se eu estou diminuindo esse volume, a densidade vai aumentar, então o sólido vai ficar mais em cima. Perfeito. Né? Então, gabarito? Gabarito B. B, né? De bola, né? Então você já marca aí tem B. Tem aí o eixo, né? Sim, transformações. Sim. Aí tem uma explicaçãozinha para ficar melhor aí a explicação em relação ao o entendimento da questão. Perfeito. Vamos lá para o seu Giovanni, tem uma questãozinha aí para a gente também na sequência do nosso Santicast Enem, mais uma questãozinha de física, também falando aí de outro fenômeno, né, professor? Exatamente, vamos passear agora um pouquinho pela mecânica. E aí dentro da mecânica, de forma muito especial, essa questão ela vem trazendo um enfoque nas forças durante o movimento que acontece, né, de forma circular. O nosso aluno ele tem acesso aí na tela, portanto, ao texto da questão, mas de uma forma mais resumida, ele fala do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, né? Que ele vai fazer uma curva, e durante essa curva ele é submetido, o piloto, o texto diz que é submetido a uma força de 6,5 G nessa curva, registrando aí um aumento, né, em relação ao recorde anterior. Lá no comando da questão, olha só o que o comando pede. Considerando-se o trecho da pista plano e horizontal e um observador em repouso no solo e na lateral da pista, é correto afirmar que a força de 6,5 G possui. Se você analisa os itens, né, as opções de resposta, você percebe que o que a questão realmente quer cobrar é onde essa força se manifesta, qual é a direção e o sentido dela, né, as noções de orientação e o motivo dela estar ali presente. Se você retorna ao texto, você percebe que essa força, né, que o piloto é submetido a essa força. Essa força ela vai estar atuando no piloto. E por ser uma curva, quando se trata de uma curva, o que vai acontecer? Nós temos que a resultante das forças ela aponta para o centro dessa curva. Força centrípeta. Ela é uma força centrípeta. Eu queria só levantar, antes de passar o gabarito, um questionamento aqui para o nosso aluno, que ele pode associar essa questão de ser dado em termos de G com força gravitacional que seria para baixo. Sim. Então, cuidado para não cair. Nesse caso, é uma das notações de força que se oferece, mas é uma força resultante. Essa força resultante, dependendo do fenômeno, ela pode acontecer em qualquer sentido. É em função de G. Em função de G, exatamente. Então, nesse caso, nós temos uma força, por ser uma curva, que ela é resultante centrípeta, e que ela vai atuar, na verdade, porque as partes do carro, elas seguram aquele piloto na curva. Por inércia, durante uma curva, né? Se o carro dobra à direita, seu motorista ele é lançado, vamos dizer assim, para a esquerda. Então, o que é que mantém ele na curva? As partes do carro, é o cinto de segurança, o banco, a lataria, tudo isso mantém o piloto. Então, o piloto ele experimenta essa força no sentido para dentro da curva, e essa força ela resulta da ação das partes do carro sobre o piloto. Seria gabarito D. D de dado, para dentro da curva, para o centro da curva, na verdade, né? Se o Alberto deve voltar aí só um pouquinho, é isso, para dentro da curva, o centro da curva, por isso que vem o nome centrípeta, né? No caso aí, o sentido para o centro, né? A direção perpendicular, né? A tangente da trajetória. Lembrando aí, o professor Giovanni traz um assunto que é a força centrípeta. As aplicações das leis de Newton, elas consideram as classificações de vários eventos dinâmicos, como as forças, né? E a força centrípeta, em especial, ela traz várias aplicações diferenciadas, que vale a pena o nosso aluno revisar, né? A própria questão, o professor traz aí uma curva plana, mas tem também a curva no plano inclinado, né? Existe aqueles brinquedos de parque de diversões, né? Roda gigante, Globo da Morte, né? Então, enfim, são vários. O Enem já cobrou em algumas questões uma pedra presa numa corda e o menino lá girando a corda, e entra a força de tração, o pêndulo, por exemplo, né? E a representação de vetor, né? Sim, é vetor. A representação de vetor, porque vários anos a gente tem que perceber que eles têm qual é o vetor, né, que aponta a gravidade, a velocidade, ele pede isso também. E a direção da centrípeta, lembrando radial, que é o movimento circular, né? Então, e lembrando que, claro, a intensidade, massa, velocidade tangencial ao quadrado sobre o raio, né?
ou então massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, você vai encontrar a força centrípeta. Maravilha. Professor, só complementando aqui sobre a centrípeta atua, não precisa ser um movimento de círculo completo para que a centrípeta atue. Por exemplo, você está numa lombada, numa depressão, são apenas fragmentos de movimento circular, a centrípeta também atua. Maravilha. A gente pode até mencionar também em relação à gravitação universal também, né? Sim. É verdade. A lei de Kepler, né? A lei de Kepler o movimento dos planetas, né? Sim. Enfim, o movimento circular é muito rico, né? E, claro, o movimento circular uniforme, ele traz uma abordagem mais presente, não é nem do que o uniformemente variado. Ainda bem. Ainda bem. Para o aluno, ainda bem, né? Quando você fala de movimento circular, a gente tem que também lembrar de transmissão de movimento. Sim, os acoplamentos de polias, né? Perfeito. Pouco correia, pouco contato, mesmo eixo. No mesmo eixo, eixos diferentes. Né? Dentadas. Sim, né? sim, importante. Porque aí já entra também o movimento circular propriamente dito, né? Professor Charles, sua próxima questão aí pra gente, vamos discutir agora sobre fenômenos, né? E mais fenômenos, né, para nós. Vamos nós. Ondulatórios, maravilha. Mas vamos lá. É uma questão, professor, que eu diga que é fácil. Né, uma questão fácil do aluno, é a questão da identificação realmente do fenômeno, né? Aí o comando é bem simples. Os fenômenos ficam diretamente relacionados à irrecidência. Ou seja, qual é o fenômeno relacionado ao que ele colocou no enunciado, né? Tem que ler, tem que identificar, né? Eu vou ler e eu vou destacar uma parte, ó. O fenômeno físico é conhecido como irrecidência, ocorreu nas asas de certas espécies de borboletas, né? Caracteriza-se pela variação das cores. Aí, variação das cores, ele tem que ver o espectro da luz visível, né? Principalmente o espectro eletromagnético. E a existência, né, de faixas coloridas da superfície das asas das borboletas, ocorrendo diversas diferentes formas de superposição entre os raios luminosos refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas. Aqui, né, nessa parte onde ele fala forma de superposição, né, tem um princípio da superposição fenômeno, de ônus, né, que a gente fala de interferência, né, que essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Sim. Né? E outra, entre raios refletidos. Outro caso bem comum, mas que o aluno, a gente, nem passando pelo nosso dia a dia, a gente olha, né, quando tem uma poça de água com óleo. É um exemplo disso, é o mesmo exemplo. A luz incide, ele reflete, tem uma reflexão onde ocorre uma interferência, né? Então, no texto, dá para identificar esses fenômenos, né? Que é as formas diferentes de superposição de ônus. Então, a gente está falando de interferência. E entre os raios luminosos refletidos, a reflexão. Então, o aluno tem que identificar, né, na hora da leitura do texto, esse fenômeno. Então, a gente tem que entender o fenômeno, só a definição dele. Né? No texto ele tem. Então, nessa alternativa que a gente tem aí, a alternativa é reflexão e interferência. Sim. Tem outras aí, dilatação, né? Difração, ele pode, dispersão por dispersão, ele pode confundir com variação de cores. Né? A dispersão a gente tem em relação ao arco-íris, né? Refração. Então, nossa alternativa correta em relação ao texto e o que o comando pede, a alternativa é reflexão e superposição, que é interferência. Superposição significa dizer uma sobre a outra, né? Para o aluno que está vendo aí. O que gera essa interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva. Esse fenômeno, né, professor Charles, ele é bem peculiar, né? As cores, elas ficam organizadas de uma forma muito bonita. É inclusive o que acontece no CD, quando você olha para um CD, na verdade. Uma bolha de sabão. Pronto. Também. Exatamente. Isso depende ele até no texto ele fala sobre a angulação, depende do ângulo. Aí tem aquela cor, né? De forma peculiar, acho muito bonito. Iridescência, lembrar que se relaciona à decomposição da luz, né? Com relação ao arco-íris, né? Que é a dispersão, Dispersão, exatamente. Aí, ele tem que identificar esses fenômenos. Tem todo ano. Todo ano tem uma E o legal dos fenômenos que são teóricos. Não precisa você se desmanchar em cálculo, em conta, né? Você pode dar aquela leitura rápida. Você até que tá aí deitado na sua cama, com um fonezinho no ouvido, ouvindo o Santcast além de física, né? Pode aí rapidamente aí no material do SAS, existem lá algumas revisões teóricas bem simples, rápidas, né? Que você pode trazer um pouco desses fenômenos que o professor Charles aí traz. E em sala de aula eu sempre enfatizo com os alunos. O pessoal entenda os fenômenos ondulatórios, ópticos,
térmicos, porque tem uma questão que você tem que ler o texto e só marcar, porque no texto já tem a definição toda. Perfeito. Vamos mais uma questãozinha agora, novamente o Sr. Giovanni conosco, falando mais de física, para você que acompanha o Santecast Enem. O forte dessa próxima questão, professor Auricelli, é o suporte de imagem, né? O suporte de imagem dele, dessa questão, ele é bem chamativo, você percebe rapidamente que é um diagrama de forças aplicado a algum tipo de objeto que, pela leitura de texto, você vai perceber que é, na verdade, uma escada. Sim. Que está apoiada, né, numa superfície horizontal, que seria o solo, e uma superfície vertical, que seria aí a parede. E a pergunta ela é bem simples. Ela pergunta o seguinte, ó, das forças apresentadas no diagrama, são consideradas forças de contato entre corpos. A gente for aí para essa parte mais teórica das leis de Newton, né, da aplicação das leis de Newton, a gente percebe que as forças elas têm duas classificações: força de contato e forças de campo que podem atuar à distância. Para essa questão em específico, eu acho que ficaria bem fácil se o aluno simulasse assim, pensasse assim rapidamente. Se eu tirar os contatos aqui, quais forças permanecem, né? Porque ao retirar os contatos, o contato que existe no solo e o contato que existe na parede, só sobra a força-peso. E ao retirar os contatos, saem as forças normais e a de atrito. Então a força-peso seria a força à distância, e a que só existe com contato seriam as forças normais e a de atrito. Portanto, nós temos aí gabarito A, não é isso? Letra A, as forças normais, né? A força de atrito. Lembrando que na natureza das forças, ela tem que ser considerada na classificação, né? Porque a questão da terceira lei da ação e reação, o que é ação, o que é uma reação, né? Lembrando que a ação e reação, ela tem aí 3 condições, né? Forças atuarem em corpos diferentes, né? Uma não pode anular a outra, né? E elas também devem ter a mesma natureza, não pode ser de natureza diferente. Por isso que o peso e a normal não podem configurar um par de ação e reação. Você que nos escuta sabe que o peso e a normal são as mais clássicas, né? Aquelas que mais aparecem de contato, e a peso é uma força de campo. Né? Por isso que quando tem aquele famoso desenho de uma caixa sobre uma mesa em cima do planeta Terra, né? A UFC, décadas atrás, cobrava muito. E você fazia a decomposição e a gente tinha que indicar qual era o par daquela ação ou daquela reação. Porque se eu tenho o peso normal, estão faltando mais quantas forças no desenho? 2. A reação do peso e a reação da normal, porque um não reage com a outra. Isso aí também foi muito batido em sala de aula, revisado. Importante o conhecimento, né? Não só na terceira lei, mas também na primeira lei, que é a lei da inércia, e a segunda que dispensa comentários, que é a mais utilizada, né? O princípio fundamental da dinâmica. Também a gente tem que mencionar outras forças também que são de campo, né? Sim. É a elétrica e a força magnética. Que é a eletromagnética, né? Hoje a gente já pode, né? Perfeito. Muito bem, vamos lá, mais uma questãozinha aí pro Sr. Charles. Só pela figurinha aí já tem uma óptica, né? Que não deixa de ser também onda, um fenômeno luminoso, né? Fenômeno. E hoje eu comentei, né, com os alunos sobre a óptica da visão. Sim. Né? Porque na óptica da visão tem 4 problemas que são mais recorrentes, né? Sim. Que é a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, né? Sim. E assim, o aluno não tem que só identificar qual é a lente que você vai utilizar para a correção do problema de visão, mas também a estrutura do olho, né? Aonde é que acontece o problema. E muitas vezes ele não vai colocar no Enem, ou até mesmo pode recorrer, né, nessa possibilidade, a uma receita médica. Eu já vi uma questãozinha de uma receita médica onde ele coloca lá uma receita, coloca lentes esféricas, lentes cilíndricas, e ele tem que identificar pela receita médica qual é o problema de visão. Sim, né? sim. Aqui a gente tem nessa questão a miopia. Né? A miopia, o olho é mais alongada, a imagem tem que ser formada na retina, a imagem é formada antes da retina. Sim. Né? E ele precisa identificar essa diferença entre um míope, um hipermétrope, um presbíope, né? Essas condições do olho humano. Né? São condições, inclusive, da própria estrutura do globo ocular, né? As ametropias visuais. Né? Isso mesmo. Aqui, a gente tem que identificar também nessa questão, né? A miopia, né? E qual o tipo de lente, que tem 2 tipos de lente, lente convergente e divergente. Sim. Né? Então, ele pode confundir com espelhos, porque os espelhos
eles são bem parecidos, assim, né? O estudo analítico das lentes e dos espelhos esféricos, as equações, né, de Gauss. Só que eu sempre... como é que eu vou diferenciar, né, espelhos com as lentes, né? O espelho a gente tem que relacionar com as reflexões. Sim. Uma reflexão. Por isso que eu me referi ao estudo analítico, né? Porque o estudo geométrico é diferente, né? Já as lentes é com a refração. Sim. Né? Então aqui, ó, ele fala da miopia, né? A formação da imagem desfocada, dá uma abordagem, né? Descrevendo, e ele pede a lente corretiva. Sim. Né? E a gente tem que identificar essa lente corretiva, né? Miopia, divergente, hipermetropia, convergente, Sim. né? E quando a gente fala de astigmatismo, a gente fala de cilíndricas, Sim. Né? Lentes cilíndricas. E o aluno, ele não lembra disso. Qual é do astigmatismo. Até porque ele fala assim, o que é o astigmatismo, né? Isso. O astigmatismo, ele é um problema de visão, onde a estrutura do olho, que é o cristalino, e a córnea, ela tem irregularidades, né? Deformidades. Aí ele tem vários pontos focais. Aí, por isso que a imagem fica manchada. Manchada, né? Quem astigmata em casa vai lembrar de como se vê aí a luminosidade de um poste, por exemplo, à noite, né? Como isso mesmo. Até a gente fala assim, olha, vai à noite, olha pro poste, se tiver assim, você tem astigmatismo, um pouquinho de astigmatismo, né? E aqui ele pede o tipo de lente. E muitas das alternativas, ó, tem plana, espelho plano. Sim. Né? Aí ele pode lembrar, espelho plano, mas lembrando que a lente, ele é transparente, né? Depende do índice de refração. E a gente tem duas alternativas, divergente e convergente. Sim. Né? Se houver um caso, né, se ele colocasse ali uma correção de menos 20, né, assim, de correção, né, que é relacionado o desvio, né, da divergência, aí é só lembrar que o negativo é divergente. Sim. Que é a correção para uma convenção, né? Uma convenção, né? Que é para miopia divergente. Até mesmo quem usa óculos, né? Vê a receita médica ali, tem um negativo ou sou míope, né? Se for positivo, hipermétrope, né? E diferenciar essa aqui, em relação à miopia e à hipermetropia, são lentes esféricas. Sim. Tá? E o astigmatismo cilíndricas. Aí tem outro, que é presbiopia. Qual é que eu vou usar? Posso usar qualquer divergente ou convergente ou lentes bifocais, né? Aquelas pessoas que utilizam, que tem mais idade, tem um óculos com duas regiões, uma para perto, outra para longe, né? Então, posso utilizar... o Giovanni utiliza dois. Nem sempre é tanta idade assim, viu? O Giovanni tem um aqui e outro aqui no... perto e um para longe. Quando algumas armações, né, configurações antigas, o professor realmente usava dois. Grande professor, mestre, vai um abraço, professor Edson, que foi professor aqui do Colégio Santana. Professor Ximenes, não, mas o professor Ximenes, não é que eu não mande um abraço pro professor Ximenes, viu? Tô dizendo que o professor Ximenes não usava esse óculos. O professor Edson, mas, inclusive, eu encontrei o professor Ximenes no centro. Gente boa demais. Inclusive, um abraço mesmo pro professor Ximenes, nosso mestre da física. E ele e o professor Edson, quando eu cheguei aqui no Colégio Santana, os dois titulares da física, o professor Edson era um que trabalhava com dois óculos, né? Tava um para olhar para os meninos e outro para olhar para o quadro, né? Isso. Hoje nós temos já uma configuração de lentes bifocais que já permite, né? Esteticamente, né? As progressivas. Não tem essa divisão tão... É verdade. Evidente. O que proporciona maior conforto, né? Não só estético, mas também... Então, alternativa... B de bola, lente divergente, né? Maravilha, gabarito, letra B. Então, continue conosco, viu? Não vá dormir ainda, muita física. Até daqui a pouco nós estamos conversando ainda sobre o Enem 2025. Tem mais uma questãozinha para o professor Giovanni aí, né? Muito bem, agora nós vamos aqui passear um pouquinho pela eletricidade, perfeito, mas vamos também relacionar um pouquinho com a termologia. Você vê ali na imagem, o suporte de imagem, uma pilhazinha, né? O cidadão segurando ali a pilha, nos polos dessa pilha um fio elétrico, um fio condutor, e esse fio condutor ele está sendo enrolado ali no bulbo do termômetro, para que ele possa fazer aí a aferição, né, da variação de temperatura que ocorreria. O texto ele traz algumas especificações, né? Ele diz tamanho do fio, ele diz que as espiras que estão enroladas ali no bulbo do termômetro, elas devem manter uma certa distância. O espectador do Santcast pode retirar aí essas informações mais detalhadas da lâmina da questão. O ponto alto dessa questão é que ele fala o seguinte: nessa situação mostrada na imagem, nós temos uma única pilha.
Em seguida, no experimento, segue que ele associa mais uma pilha em paralelo. E depois uma terceira pilha. E aí a pergunta vai ser o seguinte, ó, considerando a adição da segunda e da terceira pilha, que a adição da segunda e da terceira pilhas sejam uma associação em paralelo e que o tempo considerado seja o mesmo, 1 minuto, pode-se deduzir que a temperatura indicada pelo termômetro será. Então, se a gente for pensar aqui direitinho, se eu associar mais pilhas em paralelo, nós não vamos ter uma elevação da eletromotriz, né, que é a DDP, a voltagem que essa pilha fornece. Não teremos. Então, eu poderia até ter um aumento de corrente, mas não em função disso. Sim. Porém, quando eu faço essa associação em paralelo, a resistência interna dessas pilhas, por ser em paralelo, ela vai ser dividida. Sim. Resistência equivalente, portanto, ela cai. Pela lei de Ohm, se nós temos uma menor resistência, nós teremos uma maior corrente. E pela lei de Joule, se eu tenho uma maior corrente, eu tenho uma maior temperatura, né? Uma maior variação de temperatura. Então, nesse caso, né, nessa questãozinha aí, nós temos aí como gabarito a resposta C. A temperatura registrada pelo termômetro será maior tanto na adição da segunda pilha, quanto na adição da terceira pilha, porque a cada adição que você vai fazendo, você vai reduzindo mais essa resistência interna do gerador e aumentando a corrente, portanto, aumentando o efeito Joule. Se aumenta o efeito Joule, essa transformação, né? Evidentemente, legal que essa questão ela traz abordagem dos dois assuntos que nós trouxemos na primeira lâmina do raio-x, aqueles que tem mais caído no Enem, que é a parte termofísica, né? Claro, calorimetria, mas não deixa de ter né, efeitos térmicos envolvidos, né? E também a parte de eletricidade. Então, você que nos acompanha, fique atento também a essas dicas, né? Com relação a esses assuntos, porque a eletricidade, o professor Giovanni trouxe aí uma questão interessante, inclusive, como trata-se de pilhas, a gente pode considerar também a associação de geradores, né? Exatamente. Enfim, mas a eletricidade também existe, aqueles processos de eletrização que é importante a gente lembrar para os alunos. Uma vez ou outra o Enem está exigindo um pouco desses processos também. E é um ramo da física que os meninos, pelo menos conversando com eles, e as notas também dizem isso, eles trazem um pouco de dificuldade, a parte de eletromagnetismo, né? Porque é uma física ainda muito técnica. Você imagina enxergar um circuito elétrico numa folha plana, com rabiscos e simbologias que muitas vezes a gente não tem essa convivência toda no dia a dia, né? Exatamente. Então, o eletromagnetismo, quando você vai estudar circuitos elétricos, embora por mais que os nossos professores tenham essas habilidades, né, como o professor Giovanni trabalha com essa disciplina, tem, mas o aluno fica um pouco com o pé atrás com relação às questões de eletricidade, né? Não sei se esse sentimento também é dos colegas. Sim, com certeza. Sim, nos processos de eletrização, professor, sobretudo, porque o processo de eletrização ele leva em consideração o movimento de cargas elétricas, que não é algo visível, não é algo palpável, pronto, perfeito. Que a gente apenas, né, tem aí indícios de que acontece daquela forma. Verdade. Então, tudo que não está no mundo, digamos assim, empírico, o estudante ele realmente tem esse certo receio, né? Vai muito na intuição, né? Exatamente. Você vai fazer uma engenharia elétrica, você tem os circuitos elétricos que você pode praticar em laboratório, onde você consegue destacar a luminosidade através de uma corrente elétrica, teoria né? Prática, não? Teoria e prática, é verdade. Então, o tratamento da disciplina, a disciplina de física não, do assunto em específico, eletromagnetismo, ainda deixa um pouco a desejar nesse critério de visualização e entendimento das questões, né? Por isso que o aluno vai muito para o lado da mecânica. A mecânica, embora seja ainda no campo macroscópico, né? Mas a mecânica traz uma certa facilidade, porque é mais fácil o aluno compreender aqueles fenômenos relacionados. Então, o aluno guarda um pouco de dificuldade, mas acredito que o aluno Santana não terá essa dificuldade na prova, né? Porque você está muito bem preparado. Nós agradecemos a companhia de vocês, o nosso Santicast, que está encerrando, volto a dizer, essa série maravilhosa de muito sucesso, que nós estamos... na verdade, inaugurando nas atividades. Esse ano nós mudamos um pouco o nosso foco de preparação para o Enem, investimos muito em plantões do Enem, os professores participaram do plantão, onde o aluno vem e tira dúvida, não é mais aquela aula tradicional que nós respeitamos, aqueles aulões que geralmente acontecem, mas a gente está também pisando no acelerador e no freio, desacelerando ao mesmo tempo, porque nós sabemos que o Enem é uma prova que traz muita tensão física, emocional. Então a ideia também é a gente ir diminuindo. Amanhã, sábado, nada de estudar, já conversamos sobre isso.
né? Você já sabe o seu local de prova, já passou pelo primeiro dia. As informações clássicas nós já passamos para vocês com relação a toda a parte de caneta, de água, né? Cartão de identificação, né? Não esqueça de ir com a nossa blusa do Colégio Santana, essa blusa que está marcando território, fazendo sucesso nos locais de prova, né? Nossos professores estarão também, depois de amanhã, no domingo, mais uma vez fazendo essa acolhida e esse apoio. Quero agradecer aqui de coração o Alberto, que é o nosso... Ele não aparece, mas faz a gente aparecer, viu? O Alberto não apareceu em nenhum dos 8, mas se não fosse ele, a gente não tinha aparecido, exatamente, né? Então, muito obrigado, Alberto, em nome do Colégio Santana. Sombra aqui, né? Rapaz. Agradecer também, com certeza, aos professores, não só o Charles e o Giovanni, a todos os colegas que aqui vieram e aqueles que não tiveram também. Nós representamos o colégio todo, não é só, né, uma categoria ou um segmento ou um componente curricular, são os professores do Colégio Santana. A gratidão à irmã Rita, nossa diretora, que nos acompanha toda noite, né, que está na direção do colégio. Essa semana nós tivemos o dia do diretor, né, nosso abraço à irmã Rita. Estendemos também o nosso abraço à comunidade religiosa do Colégio Santana, irmã Rita de Cássia, irmã Analice e irmã Jordana também. Toda noite elas estão acompanhando o Santcast, né? Ótimo. E aí no outro dia elas dão aí o feedback, que legal, né? E também rezando, né, por todos nós, pelas famílias, pelos nossos alunos em especial que estão realizando as provas. Lembrando que no dia 7 de dezembro nós temos a prova da uva, né? Ainda no seu modelo tradicional. Agora no mês de junho foi o aproveitamento da nota do Enem. E agora dia 7 de dezembro, nosso Colégio Santana até lá, depois de passar o Enem, vai estar voltado para o revisionário uva. E aí, com certeza, estaremos de volta com o Santcast, não mais Enem, Santcast uva. Para você, nossa gratidão, você que nos acompanhou, nosso abraço de coração. Considerações finais, professor Giovanni. Só mencionar mais uma vez quanto é honroso estar aqui nessa mesa debatendo isso. Mais honroso ainda fechar esse ciclo, né? Da primeira edição. Coube aos físicos, né? Para encerrar. Cá estamos nós. Então, muito obrigado pela parceria do Colégio Santana, pela confiança no nosso trabalho. E a você, nosso aluno, a você, nosso estudante, muita tranquilidade. Boa prova no domingo. Estaremos lá nos locais de prova. Vá até nós. Nós estamos ansiosos pelo seu abraço nesse dia para que você possa se tranquilizar e realizar uma prova bacana. Muito bem. Obrigado. Professor Charles, suas considerações finais. Só agradecer, né, o convite novamente. Né? Na verdade, agradecer também a você pelo fato que ficar nessa posição de físico e dar aula para você. Pois rapaz, corra boa, né? Mas eu fui mais aluno hoje, viu, professor? Foi só alguns comentários de aluno, viu? E desejar boa sorte aos nossos alunos, né? Com certeza. Essa preparação na física e em outras disciplinas também. E que Madre Rosa abençoe todos, né? Com certeza. Essa é a nossa oração, nosso desejo também. Tenha uma noite restauradora e nos veremos em breve. Um abraço a todos.